Tem uma coisa meio perturbadora acontecendo agora mesmo, bem debaixo do nosso nariz. Existe um sistema praticamente invisível que está transformando o nosso tempo em dinheiro. Hoje, a gente vai desmontar essa engrenagem para entender como ela funciona e qual é o custo real do nosso mundo digital. E, para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta principal. Se o serviço é de graça, qual é a verdadeira moeda de troca? A resposta, como a gente vai ver, é a chave de tudo para entender esse tal roubo silencioso da nossa atenção. Por trás de cada tela, de cada aplicativo, opera uma máquina econômica gigantesca e complexa. A gente não enxerga, mas ela é extremamente poderosa. E o combustível dela é o nosso recurso mais valioso. E, olha, isso não é força de expressão, não. Estamos falando de um sistema que movimenta trilhões de dólares, construído em cima da única coisa que a gente nunca consegue recuperar: nosso tempo. É dinheiro de verdade, que muda de mãos a cada clique, a cada vez que a gente rola a tela. É aqui que mora a grande pegadinha do mundo digital. Aquela promessa do grátis esconde um custo muito, mas muito mais alto. Porque, diferente do dinheiro que vai e vem, o tempo que a gente investe numa plataforma, bom, esse já era, foi para sempre. Então, como é que essa máquina realmente funciona? É basicamente um ciclo de 4 etapas que não para. Primeiro, os algoritmos te capturam, te mantêm ali o máximo de tempo possível. Segundo, eles analisam tudo o que é feito para montar um perfil detalhado sobre cada pessoa. Terceiro, usam esses perfis para vender anúncios super direcionados. E quarto, a plataforma e os criadores geram lucro. É um ciclo que se retroalimenta. Ok, agora que a gente já entendeu o como, vamos para o quanto. E é aqui que a análise nos leva a uma conclusão, vamos dizer, bem chocante sobre como esse sistema calcula o valor da existência de uma pessoa. A pergunta é essa, bem direta aí, vamos combinar, meio perturbadora. Quando os economistas do mundo digital sentam para fazer a conta, considerando todo o tempo que uma pessoa pode dedicar online, em que número eles chegam? 262 mil. É isso, esse é o número. É o preço de mercado friamente calculado para a totalidade da atenção que uma pessoa pode oferecer ao longo de uma vida inteira. E só para colocar isso em perspectiva, esse valor é menor que o de um carro de luxo. Pensa nisso. Uma vida inteira, com todas as suas possibilidades, experiências, aprendizados, tudo isso é reduzido matematicamente a um valor menor que um bem de consumo que perde valor a cada ano que passa. Mas isso pode parecer só um cálculo abstrato, né? Pois é, vamos sair da teoria e analisar um caso bem concreto. Um experimento feito com o canal do YouTube mostra exatamente como esses números aparecem na prática. Os dados iniciais por si sós já são impressionantes. Pensa só, um único canal conseguiu 5 milhões de visualizações em um mês. E juntas, todas essas visualizações somaram 567 mil horas de tempo de tela. Agora, o choque de verdade vem quando a gente traduz essa quantidade enorme de horas para uma unidade que todo mundo consegue entender de verdade: a própria vida humana. Vamos olhar de novo para esse número, 567 mil horas. É um tempo absurdo, uma escala gigantesca. É uma quantidade enorme de atenção coletiva de muitas pessoas concentrada num único lugar. A questão que fica é, o que essa montanha de tempo significa na prática? Como é que a gente consegue visualizar o impacto real disso tudo? E a resposta é o clímax desta análise. 767 mil horas é o equivalente a 62 anos. 62 anos completos de vida humana. Basicamente, uma vida inteirinha de uma pessoa consumida de forma coletiva, claro, mas em um único mês. E é aqui que a conta fecha, de um jeito assustador. 62 anos de vida humana foram investidos para gerar exatamente aqueles 262 mil reais. A matemática é fria. O sistema, na prática, precificou uma vida humana inteira naquele valor. É muito importante entender o seguinte: isso não é uma anomalia, não é um caso isolado. Este é o modelo de negócios padrão que move a maior parte do mundo digital. É a matemática fria do mercado funcionando. E veja só como essa grana é dividida. A plataforma fica com a maior parte, o criador de conteúdo com outra, e um pedaço vai para custos e impostos. Mas percebe o que está faltando aí? Os milhões de espectadores que forneceram a matéria-prima. O tempo deles não recebem nenhuma fatia financeira desse bolo. Essa citação resume tudo perfeitamente. Não é uma avaliação filosófica ou poética do valor da vida. É um preço de mercado. É um número real, concreto, que é usado em transações comerciais todo santo dia, no mundo inteiro. E para deixar bem claro, o ponto final não é apontar o dedo e falar de maldade. Isso é o resultado de forças econômicas racionais. É simplesmente o preço que a dinâmica de oferta e demanda estabeleceu para o nosso recurso mais valioso, a atenção de todos nós juntos.
E quando a gente entende isso, essa análise deixa de ser abstrata e volta direto para cada um de nós, individualmente. Porque se existe um preço de mercado para nossa atenção, a pergunta inevitável passa a ser: qual é o verdadeiro valor da próxima hora que você vai investir online? E é exatamente aí que aparece aquela velha batalha entre os números bonitos da economia que surgem nos jornais e a realidade que a gente sente no bolso e na vida. Sabe aquela sensação incômoda de que alguma coisa simplesmente não bate? As manchetes dizem que o desemprego está baixo, que a economia está crescendo, que tudo vai bem. Mas no dia a dia, a experiência de muita gente é outra. Ansiedade constante, pressão financeira e uma dificuldade enorme para fechar as contas no fim do mês. Essa desconexão é real e hoje a gente vai entender o porquê. Vamos começar por aí. Esse sentimento geral de que as coisas não vão bem, mesmo com os indicadores econômicos dizendo o contrário, já ganhou até um nome, um termo que captura essa contradição perfeitamente. É a tal da Vibe Session, sabe? É uma recessão que não aparece nos gráficos oficiais, mas que é sentida na vibe, na percepção coletiva. É a prova de que aquela intuição, aquele sentimento de que a coisa não está boa, é uma experiência compartilhada por muita gente. E aqui está o X da questão. De um lado, a gente tem os economistas apontando para dados, para planilhas e dizendo que está tudo bem. Do outro lado, pesquisas de opinião mostram as pessoas com dificuldade para comprar uma casa, sentindo que o dinheiro vale cada vez menos, preocupadas com o futuro. Os números dizem uma coisa, a vida real diz outra, completamente diferente. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Essa desconexão toda tem uma raiz, e ela tá na forma como a economia moderna ficou, digamos, obcecada em transformar tudo em número. É uma verdadeira tirania dos números. O que era para ser uma ciência social, para entender as pessoas e a sociedade, foi virando aos poucos uma abstração matemática. Existe essa necessidade quase doentia de quantificar tudo, de pegar a complexidade da vida humana e espremer numa célula de planilha. E nesse processo, as pessoas de verdade acabam ficando de fora da equação. O melhor exemplo disso é o PIB, o nosso grande termômetro de sucesso. O que ele mede? Atividade, dinheiro trocando de mão, produção, mas ele não mede felicidade, não mede saúde mental, não mede o valor de uma comunidade unida. Basicamente, o PIB mede o que é vendido, mas não necessariamente o que tem valor de verdade pra gente. E essa analogia aqui é perfeita. Ela resume o problema. Dizer que uma economia vai bem só por causa de alguns números, enquanto se ignora a ansiedade e a dor financeira das pessoas, é um diagnóstico, no mínimo, perigoso. E essa visão de mundo, essa obsessão por números, leva a umas conclusões que são, assim, chocantes. Vamos ver o exemplo mais absurdo e concreto dessa lógica de tentar colocar um preço em tudo. Nessa tentativa de quantificar cada aspecto da nossa vida, a economia digital chegou num cálculo que, olha, ao mesmo tempo que diz muito sobre o sistema, erra o alvo de um jeito fundamental: R$262 mil. É isso. De acordo com essa lógica, esse é o valor total que a atenção de uma pessoa, ao longo da vida inteira, tem para os anunciantes no mundo digital. Uma vida inteira. Parece pouco, né? Para dizer o mínimo. E o motivo desse número ser tão ridiculamente baixo é a premissa dele, que é completamente furada. Ele parte do princípio de que quando alguém assiste um vídeo, a única parte que está ganhando algo são as plataformas e os anunciantes. Quer dizer, o cálculo assume que a pessoa que assistiu não recebeu valor nenhum. E isso, bom, não poderia estar mais errado. Então, vamos desconstruir essa ideia. Vamos jogar uma luz em todo esse valor que é invisível para esse tipo de cálculo. O valor que é real, que a gente sente, mas que o nosso sistema econômico simplesmente não sabe ou não quer medir. Pensa só em todo o conhecimento que é trocado. Alguém aprende uma profissão nova vendo tutoriais. Isso pode aumentar a renda dessa pessoa em milhares de reais. Esse valor é gigantesco, mas ele é completamente invisível por uma métrica que só consegue enxergar a receita de publicidade. E o entretenimento está longe de ser tempo perdido. É uma ferramenta essencial para a nossa recuperação mental. Relaxar com uma série depois de um dia de cão evita o esgotamento, mantém a gente produtivo. Isso tem um valor econômico real, tangível, que também é totalmente ignorado. Ou então, o valor para a sociedade como um todo. Usar a internet para se informar sobre política, para entender problemas complexos, para ser um cidadão mais ativo. Esse valor é a base de uma democracia saudável. Mas como é que se coloca um preço nisso? O sistema simplesmente não tem como fazer essa conta. O que a gente vê aqui é a grande questão, a assimetria. O valor que vai para as plataformas, a receita de anúncios, os dados, isso é fácil de medir, é dinheiro na conta.
Mas o valor que fica com quem assiste, conhecimento, bem-estar, informação, esse valor continua invisível para o sistema. Por quê? Porque não vem com uma nota fiscal. E tudo isso nos leva ao problema real, ao escândalo de verdade que essa matemática falha e expõe sobre todo o nosso sistema. Porque a verdade é que nem todo o tempo online é igual. Existe um abismo entre um conteúdo que agrega valor de verdade, que educa, que informa, que conecta, e aquele conteúdo que foi feito só para roubar a atenção. O puro clickbait. A manipulação. Um vídeo manipulador que viraliza é visto como mais valioso do que um documentário incrível que atinge menos gente. O sistema recompensa a atenção, e não o impacto que o conteúdo causa na vida das pessoas. E essa é a questão que fica no ar. Quando o nosso jeito de medir valor não consegue separar o que realmente nos enriquece daquilo que nos manipula, ele acaba, na prática, incentivando cada vez mais manipulação. E é por isso que a pergunta final não é se uma vida vale apenas 262 mil. A pergunta de verdade é que tipo de mundo e que tipo de economia a gente está construindo com base nessa matemática tão quebrada. A pergunta é simples, mas o impacto é enorme. Será que é possível uma economia que cresce no papel estar na prática piorando a nossa qualidade de vida? Porque se for, a resposta muda completamente o jeito que a gente enxerga o mundo. Para a gente entender essa falha, vamos começar com um experimento mental bem simples. Ele vai mostrar como a nossa principal métrica de sucesso econômico pode estar completamente equivocada. Imagina só, 2 mundos iguaizinhos. No mundo A, filmes ótimos passam de graça na TV. Já no mundo B, para ver os mesmíssimos filmes, a pessoa tem que pagar por streaming ou comprar um ingresso no cinema. E aí vem a pergunta, né? Qual desses cenários é melhor para o bem-estar das pessoas? Bom, claramente é o mundo A. Mas e pro PIB? Aí a coisa fica esquisita. O mundo B é o que tem o maior PIB. E aí vem a pergunta, né? Qual desses cenários é melhor pro bem-estar das pessoas? Bom, claramente é o mundo A. Mas e pro PIB? Aí a coisa fica esquisita. O mundo B é o que tem o maior PIB. Cada ingresso, cada assinatura, tudo isso é registrado como crescimento. E aqui está o paradoxo. A nossa principal medida de sucesso diz que a sociedade onde as pessoas estão em pior situação é a mais próspera. Isso simplesmente não faz sentido. Mas, afinal, como é que o PIB pode errar tanto assim? A resposta, olha que curioso, está em algo que quase todo mundo carrega no bolso hoje em dia. Vamos só lembrar rapidinho o que é o PIB. Basicamente, ele soma o valor de todas as transações que acontecem num país. E a palavra-chave é essa mesma, transações. O PIB não mede o valor real ou o bem-estar que essas coisas geram. Só o dinheiro que troca de mão. Pensa aí, uns 20 anos atrás, se a gente quisesse o que tem hoje, ia precisar de uma câmera, um GPS, um tocador de música, cada coisinha era um aparelho separado. Somando tudo, nossa, passava fácil dos R$3.000. E hoje? Bom, hoje um único smartphone faz tudo isso e muito, muito mais, por um preço bem menor. Para nós consumidores, isso é um ganho absurdo de conveniência, de valor. Só que aí vem a parte mais maluca. Para o PIB, essa inovação toda, essa melhora de vida, parece uma crise. É isso mesmo. Menos produtos vendidos significa menos transações. Então, para nossa métrica oficial, a economia encolheu. Mesmo que a vida da gente tenha melhorado. E muito. E essa falha toda na medição ajuda a gente a entender uma coisa que, com certeza, muita gente está sentindo. Por que a internet parece que está ficando pior a cada dia que passa? A gente viveu uma virada. Ali pelos anos 2010, era tipo uma era de ouro, sabe? As empresas queriam conquistar todo mundo com serviços incríveis, de graça ou quase de graça. Mas agora, a gente está na era da extração. O objetivo mudou. Não é mais agradar, é extrair o máximo de dinheiro possível. E como é que a gente sente isso no dia a dia? Com mais anúncios, claro. Cada vez mais longos, mais chatos, com algoritmos que manipulam a gente para ficar grudado na tela. Funções que eram básicas e de repente viram pagas. E os nossos feeds, né? Antes era só coisa dos amigos. Agora é um mar de conteúdo patrocinado e daquelas iscas de raiva. Pois é, e toda essa piora tem um preço. Um preço que a gente não vê, mas que é gigantesco. E quando a gente bota esse custo no papel, nossa, os números são de cair o queixo. Olha só como o cálculo é até simples, mas o resultado é revelador. Pega-se o tempo que as pessoas passam no celular durante o expediente e estima-se que só uma pequena parte, tipo 5%, é tempo perdido com conteúdo inútil, tipo o clickbait. E isso é multiplicado pelo valor médio da produtividade por hora no mundo. E o resultado
resultado? Um desperdício global de 2 trilhões e 100 bilhões de dólares por ano. É um número tão grande que fica até difícil de processar. Pensa nisso. 2,1 trilhões de dólares de produtividade humana simplesmente jogados no lixo. E só pra gente ter uma ideia do que esse número significa, 2,1 trilhões de dólares é o PIB inteiro da Itália. É mais do que toda a economia do Brasil ou da Austrália. Ou seja, o custo global do clickbait é maior que a economia de países desenvolvidos inteiros. É um absurdo. E o pior de tudo é que o custo não é só no bolso. Grande parte desse conteúdo é feito para fazer mal mesmo. O tal do rage bait, por exemplo, ele é projetado para nos deixar com raiva, porque a indignação gera mais cliques. E o que isso causa? Aumenta a ansiedade, a polarização, a desconfiança na sociedade. Então, o que fazer? Diante de tudo isso, o que a gente pode fazer? A boa notícia é que dá para começar a retomar o controle do nosso ativo mais precioso, o nosso tempo. E aqui está o ponto central de tudo. O tempo é o único recurso que é finito, que a gente não consegue recuperar e que é distribuído de forma igual para todo mundo. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. O que a gente faz com elas? Bom, isso define tudo. Então, que tal algumas ideias práticas? Primeiro, ter mais consciência. Antes de clicar em algo, parar um segundo e pensar: isso vai agregar alguma coisa na minha vida? Segundo, recompensar a qualidade. Apoiar criadores e plataformas que respeitam a nossa atenção. Terceiro, buscar o relaxamento de verdade. Escolher um entretenimento que enriqueça e não um que só suga energia. E por último, compartilhar essa consciência. Conversar com outras pessoas sobre a economia da atenção. Claro, a mudança individual é o primeiro passo, mas não pode ser o único. A gente também precisa de mudanças maiores, plataformas que sejam pensadas para o nosso bem-estar e não só para o engajamento a qualquer custo. E também regras mais inteligentes, que protejam o nosso tempo como recurso valioso. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O tempo de uma pessoa é o seu bem mais valioso. Quem é que está lucrando com ele? E o que se está recebendo em troca? No fim das contas, a escolha de como investir cada minuto é o que realmente importa. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa o seu like para ajudar o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui do lado tem outros vídeos que você com certeza vai gostar. É só clicar e continuar maratonando. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.